Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 24 de fevereiro, sexta-feira, depois das cinzas. Mas por que alegria se estamos vivendo a quaresma? É alegria. A igreja nos concede um período de retiro quaresmal. A liturgia, as leituras, os cânticos, a nossa vivência, o convite da igreja nos ajuda a ir fazendo este percurso quaresmal para que o nosso coração se prepare à graça que está por vir. A graça, amados irmãos e irmãs, da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o jejum, a abstinência, as penitências quaresmais nos permitem, amados irmãos e irmãs, abrir o coração à graça de Deus para que possamos de fato amar nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, hoje o Evangelho se encontra em São Mateus, capítulo 9, versículos 14 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós contamos com a primeira leitura no dia de hoje do livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículo de 1 a 9, e diz: assim fala o Senhor, gritai forte sem cessar, levante a voz como trombeta e denuncie os crimes do seu povo e os pecados da casa de Jacó. Busquem-me cada dia e desejam conhecer os meus propósitos como gente que pratica a justiça e que não abandonou a lei de Deus. Então nós somos convidados a ir ao encontro do Senhor dia após dia, desejando conhecer os seus propósitos, praticando a sua lei, a sua justiça, como alguém que não abandona a lei de Deus, ser fiel ao caminho e ao chamado que nosso Senhor Jesus Cristo nos faz. Amados irmãos e irmãs, ainda a palavra nos fala sobre o jejum. É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis vossos empregados. Então se fala da prática exterior, mas também esta realidade de conformar a vida interior, os propósitos, com aquilo que está se fazendo. Então, não basta fazer jejum, é importante a mudança, a transformação de coração, a conversão de vida, onde precisamos mudar. O Salmo 50 traz a resposta: ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Então, que o nosso coração possa de fato se arrepender, que o Senhor não seja indiferente, não despreze um coração que se volte a Ele, esteja verdadeiramente arrependido. Por fim, o Evangelho de hoje, o Evangelho de São Mateus, é um Evangelho curtinho, mas nos fala sobre a prática do jejum. O que é o jejum? O jejum é abster-se livre e conscientemente do alimento que sustenta para viver a experiência, ainda que levemente, da necessidade de fome, a necessidade corporal. Para que isso? Para quebrar o nosso orgulho,
para nos sensibilizarmos com aqueles que nada têm. O orgulho, ou melhor, o jejum deve quebrar o orgulho em nossa vida. O orgulho nos aprisiona, nos coloca dentro de uma crisália, nos torna então essa pessoa que muitas vezes é mesquinha, que não se importa com o outro. O jejum quebra este orgulho, o jejum nos dá esta graça. O jejum da igreja nós vivenciamos na quarta-feira de cinzas, mas pode ser realizado, sobretudo nesse tempo de quaresma, quantas vezes julgar necessário. A igreja nos convida a dois dias no ano, quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão, dia de jejum e abstinência de carne, mas nós podemos neste período de vivência quaresmal também abraçar a prática do jejum durante esse tempo. Como que é que a igreja nos convida a viver o jejum? Nós vamos fazer opção por uma refeição completa, o almoço ou a janta. E, se necessário for, nós vamos fazer 2 refeições leves. O café da manhã, sem exageros, e à noite, um lanche leve, para que possamos então sair da mesa com aquela sensação que eu poderia comer um pouco mais, sentindo um pouco de fome. Nesse percurso, tome bastante líquido, bastante água. Então, se você não tem o costume de beber água, tome isso como uma penitência, como um sacrifício que fará muito bem à sua própria vida. E qual a refeição eu devo escolher? Refeição completa. Amados irmãos e irmãs, nós devemos partir do princípio. Por exemplo, se você faz opção de não almoçar, mas nesse percurso, a falta do almoço te deixar ainda mais irritado, se deixar sem paciência, é muito mais agradável a Deus que você faça a refeição completa no almoço e aí na janta você faça uma refeição mais leve. Porém, se você é o tipo de pessoa que diz que não tem problema, consegue viver então esse percurso, tomou o café da manhã e consegue suportar todo o percurso até a janta, para uma janta mais completa, pode viver sem problema algum. Mas o importante, amados irmãos e irmãs, é perceber isto. O jejum exterior deve transformar o nosso interior. E nesse caminho, o que mais vai exigir da nossa vida também é a capacidade de não ficar ali beliscando as coisas nos intervalos de uma refeição para outra. Nós vamos oferecendo essas vontades ao Deus da vida e possamos na nossa oração dizer: Senhor, tudo isso é por amor a vós, ajudai-me a amá-lo ainda mais. Nós precisamos crescer no amor para com o Senhor. Nós precisamos crescer no amor para com o nosso Senhor Jesus Cristo, pois crescer no amor para com o Senhor é alcançar a vida e a vida plena. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.